Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário anciano, e neste canal nós compartilhamos o Evangelho da Palavra de Deus de cada domingo. E este será o sexto domingo do Tempo Comum, dia 12 de fevereiro de 2023. Desde já, muito obrigado aos que têm se inscrito. Peço aos que não se inscreveram, que gostam dessa partilha, que possam se inscrever, que nos ajuda bastante, além de curtir e de compartilhar e de aproveitar, claro, a mensagem da Palavra de Deus. Assim foi dito aos antigos, mas eu vos digo, é isso que nós ouviremos da boca de Jesus. O evangelho deste sexto domingo do tempo comum, Mateus 5, de 17 a 37, é muito longo e por isso a gente vai destacar o principal dessa mensagem, da mensagem trazida por este evangelho. Por isso vamos nos concentrar então nos primeiros versículos apenas, já que são os mais controversos, talvez o fundamental para entendermos esta mensagem. Jesus começa afirmando: não creiais ou não penseis que eu tenha vindo para abolir a lei ou os profetas. Para compreendermos bem a mensagem, a primeira pergunta que podemos fazer é: qual é o contexto desta afirmação de Jesus? O assunto ainda é a proclamação das bem-aventuranças, como proposta para uma nova relação com Deus que Jesus veio propor, porque não era mais possível relacionar-se com o Pai com base na antiga aliança de Moisés. Porque Moisés era o servo do Senhor e havia imposto uma aliança entre os servos e o seu Senhor, baseada na obediência e na subserviência à lei. Mas Jesus não é o servo do Senhor. Jesus é o Filho de Deus. E é por isso então que veio propor uma nova aliança. Uma nova aliança baseada na aceitação e na prática do amor do Pai. Uma nova aliança precisa de uma nova base, por isso as bem-aventuranças. Para Jesus, os seus seguidores são aqueles que se assemelham ao Pai, praticando um amor semelhante ao amor do Pai. E Jesus expressou e formulou esta base desta nova relação sobre um monte, como Moisés, que tinha subido lá no Monte Sinai, quando anunciou o Decálogo, mas Jesus agora também sobe num monte para propor as bem-aventuranças, que são a base da nova aliança entre Deus e o seu povo e o seu Deus, e o Pai. Mas essas bem-aventuranças, sem dúvida, causam desconforto, perplexidade e decepção nos ouvintes. Sim, mas por quê? Por que esse desconcerto? Por que essa perplexidade? Essa decepção nos ouvintes? Porque na primeira bem-aventurança, como a gente sabe, Jesus havia convidado as pessoas a entrar numa relação, numa condição, aliás, de pobreza para eliminar a pobreza, para eliminar o sofrimento. Mas, na verdade, os ouvintes esperavam o contrário. Porque para eles o reino de Deus era um reino de esplendor, um reino de sucesso e, sobretudo, um reino de acúmulo de riquezas. Para entender bem isso, a gente basta ler a última parte lá do profeta Isaías, quando lá se lê que eles imaginavam caravanas de dromedários e camelos que trazem a Jerusalém riquezas de todo o mundo. Portanto, há sim uma perplexidade com o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Felizes os pobres de espíritos aflitos e assim por diante. Então, Jesus diz: não pensem que eu vim. E o verbo usado pelo evangelista, na verdade, não é exatamente abolir que é usado. Abolir é usado por uma lei que vai ser abolida, mas o mais correto seria: não pensem que eu vim derrubar ou destruir. E é bom lembrar que derrubar e destruir é o mesmo verbo usado lá no processo contra Jesus, em Mateus 26, 61, que diz: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias, acusando Jesus de ter vindo para destruir o templo. Na verdade, Jesus não fala em abolir a lei, mas de destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, derrubar a lei e os profetas. Não se trata de observar ou não a lei, porque com Jesus já não é a lei que relaciona o homem com Deus, mas é a aceitação do amor de Deus que relaciona a pessoa com Deus.
A expressão lei e os profetas são o que nós chamamos de Antigo Testamento, ou seja, aquele complexo da Bíblia formado pelos livros da lei e dos profetas. Então, é como se Jesus dissesse assim: não, essa promessa, esse desígnio de Deus que estava contido na lei e nos profetas, eu não vim para revogar, mas eu vim dar pleno cumprimento. Este é o sentido. Vamos dar um exemplo. No livro do Deuteronômio, por exemplo, portanto, no livro da lei, que Jesus não veio derrubar nem destruir, o Senhor diz que entre o seu povo ninguém passe necessidade. E lá no livro dos profetas há diversas denúncias constantemente contra a riqueza, contra a ganância, que torna as pessoas, o resto que não as possui, carentes. Pois bem, é isso que Jesus não veio derrubar ou demolir. A necessidade de não acumular, de olhar para todos, de compartilhar, que a lei e os profetas dizem. É isso que Jesus veio levar ao cumprimento, mas não veio para demoli-la, veio para completar aquilo que os profetas diziam sobre socorrer os órfãos, as viúvas, contra a riqueza e contra as ganâncias. Jesus veio dar completude a isso. É por isso que a primeira bem-aventurança é um convite à partilha. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, na verdade, está ligada ao último dos mandamentos, que era não desejar as coisas dos outros, ou não cobiçar as coisas alheias, como dissemos. Na verdade, a primeira bem-aventurança é desejar que os outros tenham o mesmo que você tem, que eu não desejo que os outros tenham menos. Portanto, uma grande concepção de justiça. Jesus, então, veio trazer tudo isso ao seu cumprimento. E é por isso que ele proclama as bem-aventuranças, que é o convite à partilha, porque o sinal e a garantia da presença de Deus na comunidade cristã é que não haja nenhum necessitado entre eles. Nos Atos dos Apóstolos, a gente lê que a primeira comunidade cristã, com uma força incrível, dava testemunho da ressurreição de Jesus, porque entre eles não havia ninguém que passasse necessidade. Partilhavam tudo com todos. É por isso também que na oração do Pai Nosso, Jesus ali inseriu uma cláusula, digamos assim, para perdoar as dívidas, que nós dizemos perdoai as nossas ofensas, mas trata-se de dívidas mesmo, e são dívidas econômicas. Portanto, isso significa que Jesus não veio para abolir esse projeto, que depois ele trouxe no Pai Nosso, ali perdoando as dívidas, né? Não veio tirar esse ideal do reino que já existia nos profetas e na lei, mas veio levá-lo até sua conclusão. E depois Jesus assegura: em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, não passará uma só letra ou um traço da lei sem que tudo isso tenha acontecido, sem que esse projeto se realize. Ou como a gente lê em português, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. O termo hebraico traduzido como verdade é amém. E quando Jesus diz em verdade, é porque isso é verdade. Jesus diz que não passarão o céu e a terra sem que tudo se cumpra e usa essa imagem para se referir a tudo mesmo. E quando se refere a não retirar nenhuma letra da lei, Jesus quer lembrar do iota, que é o menor sinal do alfabeto hebraico, e essa garantia que Jesus dá aí ao que ele está ensinando. Pois bem, o que Jesus está dizendo é que este projeto de Deus sobre a humanidade, esse projeto de partilha, de uma sociedade alternativa, encontrará muitas dificuldades. Mais cedo ou mais tarde, contudo, se concretizará. E por isso, Jesus diz então, quem transgredir, ainda que seja um só desses preceitos ou mandamentos, que não são a lei, mas são as bem-aventuranças, e ensinar outros a fazerem o mesmo, a transgredir as bem-aventuranças que impediria o projeto da nova sociedade do reino, será considerado o menor no reino dos céus. Os mínimos preceitos são as bem-aventuranças, repetimos, que são, diante daquela grandeza da lei dos mandamentos, insignificantes.
Então, é por isso que Jesus faz essa comparação. E continua: mas quem os observar e os ensinar será considerado grande no reino dos céus. Mas atenção, porque menor e grande aqui não significa uma hierarquia ou de maior ou menor importância, mas é uma maneira judaica de se referir à exclusão ou à pertença. Portanto, Jesus convida os seus discípulos, aqueles que escutaram as bem-aventuranças, Jesus convida esses a praticarem as bem-aventuranças. E quando ele diz ensinar os outros, não significa ensinar uma doutrina. Veja que as últimas palavras de Jesus neste evangelho de Mateus são assim: ide a todos os povos, ensinando-lhes, os povos pagãos, a praticarem tudo o que eu vos ensinei. Portanto, o convite de Jesus é para que os seus discípulos ensinem não uma doutrina, mas uma prática, um comportamento. Qual seria essa prática? Amor e partilha, ali expressos resumidamente em todas as bem-aventuranças. E se o amor e a partilha existirem, aí o reino dos céus se realiza, o reino de Deus. O reino de Deus, que é esta sociedade alternativa que Jesus veio propor. Mas como a gente disse antes, essas palavras de Jesus causaram muita decepção, muita desilusão, e por isso então é que Jesus vai dizer: eu não vim para abolir o projeto do reino, eu vim para realizá-lo. É como se dissesse assim: mas não como vocês imaginam, não do jeito que vocês desejariam ou compreenderam. Porque é como se Jesus dissesse: vocês pensam que esse projeto é alcançado por meio da acumulação da riqueza, e eu lhes digo ao contrário, é por meio da partilha dos bens. Vocês viram o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo: vocês pensam que esse projeto se realiza através do poder, do domínio, mas eu lhes digo que, ao contrário, ele se realiza através do serviço. É como se Jesus dissesse: vocês pensam que esse projeto é somente para Israel? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo que, ao contrário, este meu programa de vida, que são as bem-aventuranças, que traz a vivência, a existência do reino, é para toda a humanidade. A você, um grande abraço e uma bênção.